Bem-vindos ao terceiro vídeo da análise ao relatório e contas do Benfica. Neste vídeo vou abordar todas as rúbricas que vão desde o resultado operacional sem direitos de atletas até ao resultado líquido. Comecemos com os rendimentos e gastos com transações de direitos de atletas. A SAD apresenta estas rúbricas de três formas diferentes, como veremos à frente. A primeira tem este aspecto. Os rendimentos somam as alienações dos passes que deram origem a uma mais-valia, com as receitas dos jogadores emprestados a outros clubes e o mecanismo de solidariedade. Os gastos são basicamente o inverso, acrescentando as comissões. É preciso notar que neste quadro as alienações dos passes aparecem de forma líquida, ou seja, já descontadas do valor líquido contabilístico do jogador na altura da venda. É a subtração do valor da venda pelo valor líquido contabilístico do passe que vai determinar uma mais ou menos valia. Olhando para o período homólogo, fica bem patente a importância da venda de jogadores para um resultado positivo. Neste quadro, há uma reorganização das subrúbricas para ficar mais claro as que estão associadas às alienações de passes e as que representam outras movimentações, como por exemplo o empréstimo de jogadores. Aqui temos apenas os resultados com a venda dos passes, mas de uma maneira mais detalhada. O valor das vendas já é dado em termos brutos e pode ver-se também apresentado o valor líquido contabilístico que os passes tinham. O valor líquido contabilístico está relacionado com a contabilização da compra do passe de um jogador e a sua amortização. Para explicar isto e como se apura depois a mais ou menos valia, vou usar o exemplo do Luca Waldschmidt. O jogador foi comprado ao Friburgo em agosto de 2020, com contrato até junho de 2025. O valor total da aquisição soma o valor de aquisição com os encargos, nos quais se incluem as comissões. Este é o valor pelo qual o jogador foi registado no ativo da SAD. A amortização não é mais do que dividir o custo total do passe pela duração do contrato. Numa base mensal, o passe perde 276 mil euros, que representam um custo a assumir nas contas. Como o jogador foi vendido em agosto de 2021, tivemos decorridos 12 meses de amortizações. Ao valor total de aquisição, têm de ser retirados estes 12 meses, que vai ser igual ao valor líquido contabilístico do passe. A venda foi feita por 12 milhões. Ao subtrairmos ao valor da venda o valor contabilístico líquido, temos um valor negativo, que é uma menos-valia. Regressando ao primeiro quadro, é possível ver que houve mais vendas feitas com menos-valias apuradas. O raciocínio por detrás do conceito de mais ou menos-valia na venda dos passes de jogadores é sempre este. Seguem-se as amortizações e as perdas de imparidade. Pelo conceito de amortização já passamos. Aqui registra-se o total das amortizações feitas em todos os passes dos jogadores. Há a acrescentar que os jovens da formação, como têm um valor em ativo de quase zero, têm um impacto praticamente nulo. Existe um duplo benefício em formar jovens. Por um lado, não têm o passe amortizado com peso relevante para as contas e, por outro, na altura da venda, geram enormes mais-valias. As perdas de imparidade têm outra lógica. Como já disse, os jogadores estão avaliados no ativo ao valor total de aquisição, menos as amortizações acumuladas. Mas pode dar-se o caso, por algum motivo fiável, da SAD concluir que essa avaliação não corresponde ao justo valor do passe. Nessa situação, é preciso retirar valor ao passe, de modo a representar com maior grau de certeza a recuperabilidade do seu montante. Para além dos três motivos que indiquei, há outro que provavelmente será o mais comum, que é a rescisão do passe. Se um passe está nos livros a 1 milhão e o clube rescinde o contrato com o jogador, esse milhão tem de ser retirado do ativo e corresponde a um gasto no exercício financeiro em questão. Entramos agora nos resultados financeiros, em primeiro lugar com os rendimentos e ganhos. Os juros obtidos resultam da venda da Benfica TV e da Benfica Estádio. Esta venda, como veremos no próximo vídeo, está refletida no ativo da SAD.
A venda foi feita com um pagamento diferido e por isso vence juros que estão aqui contabilizados. A variação dos derivados é interessante. A SAD fez um contrato swap da taxa de juro para se proteger das flutuações das taxas de juro. Por exemplo, vamos supor que foi contraído um empréstimo com uma taxa de juro variável. Para funcionar como uma espécie de seguro, a SAD subscreve um swap. Este swap vai fixar um teto para a taxa de juro variável. Se a taxa de mercado superar esse teto, a SAD não tem um aumento dos gastos, porque só paga o teto que foi definido. Se a variação levar a taxa a um valor inferior ao definido, a SAD obtém um ganho financeiro. Do lado dos gastos e perdas, temos com preponderância os juros suportados nos empréstimos e restantes serviços financeiros. A soma de todas estas rúbricas redundou num prejuízo no semestre de 31 milhões. É curioso verificar que, quase com o dobro das receitas, o resultado ficou cerca de 40 milhões abaixo do observado no período homólogo. É fácil perceber o porquê. A mais-valia da venda do Rubén Dias garantiu um encaixe equivalente à passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões. No próximo vídeo entraremos no balanço com aqueles que são os ativos da SAD. Este vídeo fica por aqui. Espero que estejam a gostar de acompanhar esta análise e encontrem aqui informação interessante. Se gostam deste tipo de conteúdo, não se esqueçam de subscrever o canal. Até para a semana.